Fala, nação Bankless, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Guelph, comigo João Kryptonita, e hoje tivemos um convidado de peso, um convidado especial. João, qual foi a dinâmica do episódio de hoje? Fala aí pra gente, cara. Fala galera, prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma entrevista, trazendo como sempre pessoas incríveis que a gente conhece, agregando esse ecossistema Web3. E hoje a gente trouxe então o Lars Janer, que ele é head de Web3 na KPTL e também é o principal estrategista no fundo de investimento focado em Web3, no fundo Lupa Web3. E eu vou fazer uns apontamentos também aqui, cara. Eu gostei bastante da entrevista. Eu achei muito legal ver que o Lars não é só mais uma pessoa do mercado financeiro em cripto, mas sim uma pessoa de cripto que está no mercado financeiro. É uma pessoa que está no mercado há bastante tempo, já viveu bastante coisa, já tem uma bagagem bem interessante, bastante animado com essas novas tecnologias. Eu acho que é exatamente de pessoas como ele que a gente precisa para agregar esse ecossistema. Gostei bastante e espero que o pessoal também goste de ver esse lado aí não só institucional, mas também com essa pegada institucional, ver como que as pessoas, os bancos e os grandes players também estão vendo esse mercado de cripto. Exatamente, ele falou que está 100% mergulhado dentro do universo Web3, falou um pouco sobre a sua filosofia de investimentos, deu a sua opinião sobre o mercado de NFTs, falou a importância disso, né, conversou também um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre como que ele faz a gestão, a estratégia ali de tomar de decisão, enfim, falamos bastante coisa interessante e no final ele deu até um recadinho ali pra gente e é isso, Curi. Eu gostei muito do papo, acho que o Lars agregou bastante pro nosso conhecimento e eu acho que o pessoal aí, a Nação Bankless também vai curtir o episódio de hoje. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo aí. Valeu! Seja muito bem-vindo ao podcast da Bankless, Lars. Muito bem-vindo também, Kryptonita. Fala um pouquinho pra gente a dinâmica do episódio, João. Boa, hoje a gente vai conversar então com o Lars. O Lars, a apresentação dele vai ser feita em um momento oportuno, vocês já devem ter ouvido aí. Mas, Lars, eu quero já começar te perguntando, cara. Eu ouvi essa entrevista com o Tim, shout-out pro Tim aqui, e eu queria te perguntar de duas perguntas de cara. Primeiro, como que você entrou em cripto? Eu sei que você já contou essa história, mas eu queria ouvir de você também, assim, por que você está em cripto até hoje? O que te chama a atenção depois de tantos anos? Muito bom, gente. Obrigado por me ter aqui, por me receber. É uma honra estar aqui com vocês. Sou fã do canal, tanto aqui quanto lá fora. E, enfim, eu estou realmente em cripto, vamos dizer, né, desde 2013. Eu já tinha ouvido falar de Bitcoin antes, mas acho que ainda era muito complexo você comprar um Bitcoin ali em 2011, 12. Então, assim que a Coinbase tornou disponível o app, eu comprei meu primeiro Bitcoin. E na época, acho que $300, mas eu sempre fui um entusiasta de novas tecnologias e principalmente do potencial que elas trazem. É toda aquela ideia de você ter um dinheiro digital na internet que não depende de banco, não depende de servidores de ninguém. Aquilo era tão fascinante que eu falei, puxa, isso aqui é um experimento que vai ter consequências grandes aí para o futuro. E aí, desde então, eu nunca mais, apesar eu trabalhava sempre, né, desde então estou na área de tecnologia, mas em diferentes setores, e eu vim acompanhando toda a evolução, participando de tudo, e finalmente agora pude, né, esse ano agora, fazer a transição para estar 100% mergulhado nesse universo, que agora tem um nome também bacana de Web3, né, mas enfim, tem muito da mesma empolgação que eu tinha lá no começo, com o potencial, com tudo que pode acontecer, assim, tem sido muito legal acompanhar. E o motivo principal de eu continuar respondendo a tua pergunta é porque eu acho que ainda mais do que naquele início, né, a gente consegue visualizar tantas coisas que vão poder mudar, melhorar. Acho que o potencial da tecnologia agora e das aplicações que estão sendo construídas são de arrepiar, assim, de tão bacanas e já estão mudando, não é nem o potencial mais. Eu acho que isso aqui é legal, porque o que a gente gosta de ver, inclusive agora, né, como investidor, é de fato apoiar e estar junto de projetos que já estão tendo impacto, já estão tendo tração, já estão mudando a vida de pessoas e certamente estarão muito mais presentes aí nos próximos anos. Então é um pouco por isso, é mais sei lá, pela empolgação, pela animação de poder ver tanta coisa de fato acontecer que a gente só imaginava antes e agora estão virando realidade.
Boa, legal ouvir isso. E Lars, deixa eu te perguntar, eu te considero um verdadeiro OG, né, cara? Desde 2013 acompanhando. Tá bom, obrigado. Mais ou menos, gente, pode ser. Tudo bem. Mas vou dizer assim, você já passou por muita coisa. Eu acredito que você deve Muito. ter pego ali, até inclusive um pouco da Mt. Gox, Silk Road, assim, coisa histórica. Quem começa em cripto hoje nem sabe o que é isso, assim, é bem passado verdade. mesmo. E aí, pô, esse ano tá sendo um ano bem confuso também, principalmente nesse final de ano, né, cara? E aí, qual que é seu sentimento hoje, assim, pro mercado cripto? Eu sei que você falou agora também que você está muito animado pela tecnologia, mas uma coisa que eu vejo muitas pessoas que estão chegando agora no mercado, estão assim, cara, a corretora FTX quebrou, outra corretora está com problema ali, aí tem Gênesis, tem corretora Gemini. Qual que é o seu sentimento hoje do mercado, cara? Eu acho que sim, duas coisas que eu acho que eu tenho pensado bastante nesse ano, tão complexo, tão confuso, e mais um ano assim, cheio de emoções para essa indústria, né? Mas eu acho que, primeiro, assim, a ironia do fato de que tudo isso estava sendo construído justamente para você não precisar confiar em ninguém, né? Enfim, o nome aqui do Bankless, assim, não precisar de banco, você não precisar de uma entidade centralizadora. E por algum motivo, quanto mais adoção você tem, mais você tem essas figuras centralizadoras que acabam atraindo, e talvez pelo fato também da experiência de usuário de uma exchange, no caso, ser tão boa, você acaba perdendo a ideia original, que é cada um com a sua wallet, com as suas chaves, e não você confiar tanto em terceiros. A ideia toda era essa, então não dá para fugir da ironia de que tudo isso foi construído pensando em você evitar, né, colapsos bancários, inclusive o próprio, né, Bitcoin nasceu depois dos colapsos de 2008, e agora ter o seu próprio colapso decorrente de motivos parecidos, alavancagem exagerada e problemas que estão inerentes a instituições financeiras com regulação baixa, como estava acontecendo ainda aqui. Então, esse é um lado dessa história que eu acho que, enfim, eu acho que a única pena que eu vejo é que, assim, principalmente a mídia, que tem dificuldade de entender, e os leigos em geral, né, de distinguir cripto de uma exchange, né, e achar que o FTX quebrar afeta a cripto, não afeta em nada a cripto, né? Então, pelo contrário, deveria inclusive fortalecer os protocolos de finanças descentralizadas, né? O DeFi agora deveria ganhar força, como de fato está ganhando. Então, eu acho que agora a gente tem que viver com um paradoxo também, que é o fato de que enfim, eu acho que essas crises ajudam a gente a pensar um pouco mais e também ler de quem pensa e de quem estuda e de quem está nisso para o longo prazo, né? E eu li um post do Fred Wilson, que é da Union Square Ventures. Ele coescreveu um post com a Katie Horn, da Horn Ventures, que era da A16Z, falando sobre long-term view de Web3, né? Como é que a gente pode olhar para a Web3 com longo prazo? E eles abrem falando uma coisa que para mim, sim, foi tão clareou tanto assim para poder explicar para terceiros. Falando assim, olha, a grande vantagem dessa inovação que a gente está chamando de Web3 também é a sua fraqueza, né? É o fato de que o software vem com um sistema financeiro embutido, que são os tokens. Então, assim, o fato de você ter tokens atrelados aos protocolos é muito bom para você remunerar a comunidade, para você crescer, e tudo isso ajuda aquilo tudo a expandir mais rápido. Ao mesmo tempo, os tokens e esse sisteminha financeiro atrelado ao protocolo gera especulação, gera, né, ciclos de altas e baixas e essa confusão de achar que tudo é só especulação e por trás do software não tem nada de útil. Então, enfim, eu acho que a nossa, né, essa indústria tem digamos, dois lados da mesma moeda, né, que é a vantagem de você ter o token e a desvantagem de você ter o token e o valor monetário atrelado a ele. Eu acho que ajudou a puxar muito do investimento, do hype, mas acho que atrapalha muito nessas horas e a exchange é justamente o lugar onde isso era tudo tradeado, né? Então, no fundo, às vezes eu falo, olha, estava tocando um cassino e a gente realmente não tem nada a ver com o que está por trás, realmente, né? Era mais uma especulação desenfreada que não tem a ver com os protocolos ou com a utilidade da tecnologia. Então, é assim que eu estou enxergando e tentando explicar, né? Acho que assim como vocês e todo mundo que está na indústria, tentando separar as coisas para a gente não se precipitar, né? E, enfim, eu acho uma pena, porque acho que algumas pessoas acabam saindo ou desistindo ou diminuindo o nível de entusiasmo por conta disso, e eu acho que não deveria ser o contrário. Eu acho que agora é a hora de realmente de construir as ferramentas que vão evitar que isso aconteça de novo.
Ainda nessa linha de raciocínio, você acha que a gente perdeu muitas pessoas depois desses acontecimentos? Você acha que teve, você que está mais envolvido aí com mais investidores, você acha que a gente perdeu muito investimento? Você acha que a gente deu um passo para trás? Quantos anos aí a gente perdeu de evolução? Eu acho que, infelizmente, não que a gente esteja perdendo o entusiasmo de quem está dentro, de quem está construindo. Eu acho que a gente está perdendo realmente capital para investir e construir e poder aplicar em novos projetos, sabe? Então, eu acho que o dinheiro, vamos dizer assim, né, que na verdade geralmente não é alguém tão sofisticado, e eu vejo isso pelo mundo de venture capital aqui em São Paulo, pelo menos você vê, não sei se no Brasil em geral, mas são poucos os que estão preparados para avaliar um projeto de cripto, de token, né? Então já não eram muitos, e acho que agora um momento como esse, uma pisada no freio é natural para reavaliar. Então eu acho que sim, eu acho que é um fenômeno global que tem um impacto um pouco maior no Brasil, porque eu acho que ainda não havia ainda, ou não existe ainda uma sofisticação do investidor para entender, né? Nós estamos dentro de né, nós somos um fundo criado em parceria com a Capital, escreve KPTL, que é o Venture Capital, e tem sido muito bom essa troca que a gente faz no dia a dia, né? Porque, enfim, o próprio time de Venture Capital está aprendendo sobre como é que pode, como é esse novo universo, e nós também aqui, investindo no fundo, a gente aprende como que o Venture Capital identifica, né, as qualidades de projetos que estão no começo, que podem ser tokens que a gente investe. Então, a troca é muito boa e eu tenho medo que ela diminua um pouco nos próximos meses e acho que, assim, é difícil estipular quanto tempo vai ficar, mas eu tendo a ser mais otimista. Eu acho que vai ser uma coisa de curto prazo que vai voltar assim que a gente tiver os próximos grandes lançamentos que estão prestes a acontecer, né? Eu estava lendo ontem que Starbucks está lançando agora os rewards dele com Web3 na Polygon, quer dizer, sabe, coisas assim que eu acho que vão ajudar a mudar um pouco a atenção de uma coisa para outra. Eu vi agora no Bankless lá do pessoal entrevistou o Tim Ferriss, que lançou um projeto NFT, Legends of Cockpunch, que vai alavancar o podcast dele principal, que tem milhões de usuários. Então eu acho que o onboarding de mais gente para o mundo, para esse universo, vai acontecer até mesmo porque talvez eles nem saibam o quanto que eles estão envolvidos com blockchain, mas eu acho que vai ter uma pausa em investimentos aí que eu espero que seja a mais curta possível. Eu acho que será por conta dessa animação que vem com projetos novos aí. Ô Lars, ainda nessa linha de raciocínio, o que está faltando para a gente trazer mais dinheiro para a indústria, mais pessoas, mais adoção ali? O que você acha que ainda falta? Você sente que o pessoal no mundo de VC não entende como que a tecnologia funciona direito? Você acha que falta mais educação nesse aspecto? É uma pena. Muita gente não entende e eu acho que talvez eu falo isso também. Eu acho que a indústria, assim, não é culpa de ninguém especificamente, mas assim, são tantos jargões e tanta coisa que você precisa aprender para poder começar a navegar, somado ao fato de que ela está avançando muito, muito rápido. Algumas pessoas começam a tentar entender e já desistem, entendeu? Porque é muita coisa. Se você não tiver 100% dedicado, acompanhando, enfim, infelizmente, em vários canais lá no Discord e no Crypto Twitter o dia inteiro olhando assim, você pode perder. Você ficar 2 semanas de férias, você volta e fala assim, o que aconteceu? Então eu acho que para um investidor ou para alguém né, da área até mesmo da área financeira, né, frequentemente eu vou conversar com a diretoria, a alta diretoria de grandes bancos para conversar, explicar um pouquinho, né, a visão que a gente está fazendo. E eu percebo uma grande curiosidade, um grande interesse, somado com um pouco de preconceito, né, por conta dessa questão especulativa que eu mencionei, de achar que tudo é especulação ou fraude, mas também com uma certa, sei lá, quase uma certa aversão a essa dificuldade de começar a entender o linguajar, sabe? Tipo, pelo básico, né? Tipo, às vezes você vai falar assim, você vai falar que o Ethereum é uma blockchain diferente do Bitcoin, você fala, tem mais de uma blockchain, tipo, você começa a estar tão básico, entendeu? Que você tem que voltar tudo para trás. Então, eu acho que isso não é bom. Enfim, eu estou pessoalmente eu acho que vocês fazem esse trabalho, muita gente hoje está tentando trazer, né, tudo de uma maneira clara, e eu também pessoalmente
Estou, inclusive, enfim, pretendo lançar agora uma newsletter e uma plataforma de conteúdo minha própria, em que eu vou tentar trazer um pouco de tudo que eu estou estudando para uma linguajar um pouco menos técnico e fazer isso de uma maneira para poder trazer mais gente, principalmente do mundo de investimento, que eu acho que sem isso não roda, sabe? A gente tem várias startups legais no Brasil, Web3, que estão sofrendo para começar a explicar o que elas fazem, sabe? Então, acho que precisamos cada vez mais disso. Começa por aí, não tenho dúvida. Boa, legal. Ô, Lars, mudando um pouquinho agora o assunto para tendências de 2023, eu sei que o mundo cripto é quase imprevisível, né? A gente não dá para prever as coisas, mas algo que a gente está sentindo que está vindo com bastante força, principalmente nesse ano, eu acho que se fortificou bastante, a gente viu até recentemente agora no Brasil, questões envolvendo regulamentações. Então a gente já vê que isso é uma tendência mundo afora, não só Brasil, não só Estados Unidos, o mundo afora mesmo. Hoje, inclusive, saiu uma notícia que a Austrália está criando uma espécie de diretrizes para pessoas começarem a lançar tokens e blockchain, etc, etc. E eu queria ouvir de você, assim, você acha que... Eu não vou te perguntar se você acha que tem que ter regulamentação ou não, porque eu acho que isso aí é uma discussão longa e vai entrar em muitos pontos. Mas você acha que quem entende, quem está em cripto de verdade... Assim, você acha que quem está em cripto de verdade se preocupa com essas regulamentações? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu percebo muito isso, eu estou formando em direito agora, então eu tenho um pouco de vivência nisso, mas eu percebo que muitas vezes as regulamentações que a gente tem são criadas, muitas vezes não fazem ideia do que é cripto, do que é blockchain, do que é Web3. E eu que estou dentro desse ecossistema hoje, vejo o quanto isso atrapalha a gente. E muitas vezes pontos cruciais não são incluídos em regulamentações. Por exemplo, o PL 4401 que foi aprovado recentemente, que está ratificado pelo presidente e não teve nada falando sobre separação patrimonial de corretores e clientes. Então, você percebe uma tendência assim até mesmo de desinformação nessas regulamentações por falta de apoio de pessoas que realmente entendem e fazem parte desse ecossistema Web3? Eu acho que sim, tem ótimo ponto. Eu acho que sim, eu acho que, enfim, como você falou, a regulamentação acho que é necessária, é importante, inclusive para os investidores que eu estou mencionando, né? Eu acho que o investidor vai se sentir mais confortável uma vez que tenha alguma regulamentação, mas a falta de conhecimento dos reguladores ou de quem está, né, é tão gritante que dá um pouco de aflição de que isso acabe saindo totalmente torto e muito diferente do original. Eu sou a favor realmente gostaria que houvesse mais autorregulamentação com, vamos dizer, os guardrails um pouco mais amplos, entendeu? Então, você poder ter definições básicas e algumas coisas muito básicas, principalmente de proteção, mas que a própria indústria consiga regulamentar um pouco melhor a si mesmo. Às vezes, como faz a indústria de propaganda, por exemplo, que tem critérios muito bons de autorregulamentação, a gente deveria... Eu acho que como indústria se juntar e tentar estar à frente dos reguladores nesse ponto. Eu acho que seria o ideal. Mas, enfim, talvez um pouco utópico, mas ajudaria a trilhar esse caminho. Eu acho que órgãos como o Banco Central, né, eu acho que o Roberto Campos Neto, enfim, está fazendo um trabalho incrível de preparar o Banco Central para isso. Ele mesmo fala na tokenização dos ativos brasileiros nos próximos 10 anos. Então, eu acho que as intenções são boas, alguns estão estudando sim, então tem trabalhos e estudos acontecendo, mas no geral, eu acho que isso é um problema do mundo inteiro, né? A falta de conhecimento e também a dificuldade de acompanhar a evolução das coisas atrapalha muito e vai continuar atrapalhando realmente. Eu acho que não tem muito que a gente possa fazer, né, nesse ponto. Boa, legal. E deixa eu mudar então o assunto aqui, já vamos falar um pouco sobre você, assim, mais especificamente. Assim, como que Lars foi do trabalho anterior para ser um dos principais estrategistas de um fundo Web3? Como é que foi receber esse convite da KPTL? Como é que surgiu essa ideia? Porque, querendo ou não, a gente ainda está no mercado que muitas pessoas, como a gente está acabando de mencionar, veem com maus olhos. Então, criptomoeda, Bitcoin, é pirâmide, é fraude, etc. E como é que foi assim, receber um convite para participar de um fundo Web3? Você consegue explicar um pouco para a gente como é que veio essa ideia? Porque eu sei que já existem outros fundos, mas ainda assim é algo bastante novo, né? Não tem como negar. Eu acho que assim, a ideia veio muito dessa minha... O que acontece é que, como eu acompanho isso há muito tempo, falo com muita empolgação sobre o assunto com o meu círculo de amigos e pessoas do trabalho, então sempre... As pessoas com quem eu trabalhei nos últimos 10 anos sempre souberam disso, né? Qualquer notícia de cripto vão falar comigo. Você que acompanha, me conta, me explica, me fala. Então, eu acabei, por conta dessa dificuldade toda que eu falo, inclusive dos jargões e da indústria, da tecnologia,
eu acabei virando uma espécie de sei lá, alguém que vai, informalmente, você vai consultar para tentar entender mais, assim, então, e traduzir um pouquinho. Então, eu estava trabalhando no mundo de educação, na área de educação, principalmente tecnologia para educação, depois uma fintech, e finalmente surgiu uma oportunidade porque a própria CapTL, a Capital que é o Venture Cap, já tinha 2 fundos que estavam operando a volatilidade das exchanges, como você faz com mercados voláteis, tentando aproveitar essas variações de preço muito grandes. Então já existiam 2 fundos que estavam desempenho, performance fantástica, captando bastante e tal, mas os mesmos investidores que já estavam lá confortáveis em operar essa oscilação, vamos dizer, do mercado de cripto, perguntavam, até por conta do momento otimista, né, no bull market, assim, tá, mas não tem nenhum fundo para a gente apostar que realmente a coisa toda, tudo vai crescer e muitos tokens que hoje ainda não são conhecidos vão valorizar bastante por conta dos projetos e tal. Então existia uma demanda e eu, nesse mesmo momento em que eu estava me desligando do meu último empreendimento, uma pessoa muito próxima que estava interessada em investir perguntou se eu investiria os recursos dele. Tipo, você faria para mim? Você montaria uma carteira? Você faria algo? E eu falei, puxa, pode ser, mas enfim, eu nunca fiz isso, tem que ver como que seria. Então, dessas conversas todas é que surgiu a ideia de estabelecer um fundo oficialmente mesmo para poder aproveitar um pouco todas as oportunidades que estão surgindo hoje nesse universo e não operar. Eu acho que os principais fundos de investimento hoje que existem são fundos que estão olhando um determinado índice, as top 10 moedas, os tokens, tem uma certa regra aí. E acho que uma coisa bacana que a gente fez e a Capital topou é montar um fundo absolutamente aberto em termos do escopo do que a gente pode investir. Então, a gente pode investir em NFT, em terreno no metaverso, a gente pode investir em tokens que estão nascendo agora, sabe? Ainda nem estão nas grandes exchanges, a gente vai comprar isso em DeFi. Então, depois que a gente verificou que tecnicamente era possível fazer isso com toda a segurança, com todos os parâmetros e obviamente, né, tudo que exige, você usa as plataformas e serviços que vão garantir que isso é feito sem risco de qualquer gente, as fraudes típicas aí que você vê hoje de roubar de wallets, clicar em links errados do MetaMask ou do Discord, tudo isso a gente não corre esse risco por conta de todas as ferramentas que a gente criou. Então a gente criou um ambiente que eu considero, e para mim tem sido incrível, né, poder olhar todo e qualquer projeto, né, Web3, com um olhar de investimento para aqueles que de fato têm algo por trás, né, em alguma utilidade, alguma coisa para entregar, então alguma coisa que está de fato melhorando, avançando a própria tecnologia ou trazendo alguma utilidade para o usuário final. Então, é isso. E para mim, essa foi um pouco a história de como aconteceu. Foi um acaso, mas assim, já havia um desejo meu de trabalhar nisso. Eu já tinha, inclusive, tentado antes, assim, ver se tinha um espaço para ir 100% para esse universo. E agora foi quando surgiu essa oportunidade. E continuo construindo em cima. Como eu falei, estou montando fundo, mas estou montando também outras coisas para ajudar a própria indústria como um todo e quero continuar a ajudar. E uma coisa que que eu acho que é diferente desse mundo também é o senso de comunidade que existe, né? Vocês também sabem disso tão bem aí com o DAO de vocês e com tudo que vocês fazem. Então, assim, eu acho que é uma coisa que é diferente de tudo que eu já vi antes, assim, na forma como constrói, sabe? Então, e todo mundo se apoia bastante, todo mundo está dentro. Então, acho que é bacana poder explorar isso e trazer mais gente para mostrar esse universo, é o que eu estou buscando fazer agora. Lars, e quais são os principais fatores que você considera ao selecionar algum projeto de NFT, alguma outra startup dentro da Web3? Pois é, assim, a gente está olhando, tem alguns critérios e eu acho que tem alguns que são muito tradicionais, né, de qualquer investimento que você faz, que é quem está por trás, né? Eu acho que isso acho que tem menos e menos fundadores anônimos hoje em dia e a gente não gosta muito se for anônimo. Claro que a gente poderia abrir uma exceção, mas em geral a gente olha quem é o time que está por trás daquele protocolo, daquele projeto, né? E a gente olha também como é que está evoluindo o nível de, se for, né, código aberto, como é que está indo o volume de commits, né, a dedicação dos desenvolvedores àquele projeto é uma coisa importante.
que está muito atrelado a esse senso de comunidade. O senso de comunidade, para nós, é um fator super importante. E você tem que ir um pouco além do número de seguidores no Twitter, né? Você tem que ir realmente olhar qual o nível de engajamento que a comunidade tem. O projeto pode ser maravilhoso com um time bom, mas se a comunidade não se engajar e não levar para frente, possivelmente não dará em nada. Então, e você tem o oposto, né? Às vezes você tem comunidade super forte, mas o projeto em si não tem nada por trás, então a gente também não gosta de entrar assim. Mas esses são parâmetros básicos, principais, mas assim, hoje em dia eu acho que olhar quem já está por trás é muito bom, e eu acho que isso é uma coisa inédita, né? Mas eu consigo investir praticamente junto com os grandes VCs do mundo inteiro, então tokens que estão ainda no preço, praticamente no preço que o pessoal entrou, mesmo que tenham entrado no equity, mas o token em si pode estar num patamar interessante, ainda mais agora no ano de bear, então você vai junto, né? Como eu falei, eu sempre fui um entusiasta de startup, tecnologia, do mundo digital, e sempre fui um usuário muito early adopter, assim, eu gosto de experimentar, então assim, eu fui, sei lá, a primeira pessoa do meu círculo a usar o LinkedIn, a usar o Airbnb, a usar essas Dropbox, e eu dava para perceber o quanto que aquilo ia ser transformador, mas assim, eu só podia aproveitar como usuário, não como investidor, e agora, se você encontra um projeto desse, você percebe o potencial, você poder estar junto e ainda ganhar junto, é sensacional, então é um pouco o que a gente está olhando enfim, por último, eu diria que estamos tentando sempre encontrar, como eu falei, utilidade, né? Eu acho que utilidade cada vez mais vai ser o uso, a adoção pelos outros 99%, se possível, com o mínimo de complexidade tecnológica. Então, acho que a experiência do usuário é uma coisa que a gente está olhando muito de perto, porque a adoção vai ter que vir assim, né? Então, acho que, por exemplo, a Polygon está dando um show agora, né? De business development, né? Uma coisa incrível. Já é um token super valorizado, de qualquer maneira, o Matic, mas eu acho que é um exemplo de alguém que está fazendo muito bem essa ponte, né? Web 2, Web 3, e tentando levar isso para frente, e é muito o que a gente está olhando agora, projetos desse tipo. Boa, legal. Lars, deixa eu te perguntar, cara, por essa resposta que você deu aí, isso aqui é no nível de curiosidade mesmo. Você se considera um degen? E aqui eu vou perguntar no nível pessoal, porque eu sei que na hora de escolha de ativos para o fundo é muito mais complexo do que você pegar sua carteira, sua MetaMask ali e colocar no protocolo. Total. Mas como você falou que você precisa testar as coisas e tudo mais, no fim do dia você acaba sendo um degen, assim. Então o seu dia a dia é ser degen nos protocolos. Ele é builder também, viu? Ele é builder também. E degen institucionalizado, né? Talvez não sei se tem essa figura já, um degen institucional. Eu pessoalmente me considero, como gestor do fundo, eu não posso, no nível, vamos dizer, do degen clássico, vamos dizer, né, de alguém que está talvez exagerando ali nas suas convicções e nas suas ideias. Eu tenho que ponderar e tem que levar com muito cuidado, porque eu estou a gestão de capital de terceiros, né? Quando é seu próprio dinheiro, acho que sim, com o meu próprio investimento, me considero, apesar da barba branca e das décadas de vida, eu me considero do clube do degen, até mais do que o pessoal mais jovem, às vezes, que não está tentando entender e tal. Eu já estou ali meio explorando coisa nova, fazendo um monte de coisa que seria considerada nessa categoria degen. Mas boa, legal. Muito bacana a cultura assim, em si, né? Acho muito legal. E eu acho interessante porque, querendo ou não, como você faz isso no nível pessoal há bastante tempo, você acaba carregando uma bagagem muito legal na hora de fazer escolha de ativos, na hora de indicar. A gente pode. Esse ativo aqui talvez seja interessante a gente colocar no fundo, vamos estudar mais sobre ele. Então, acaba que uma coisa que você já faz a nível pessoal, talvez por muito prazer, assim, eu imagino, porque eu também faço por muito prazer interagir com um protocolo diferente, comprar NFTs, acaba que te ajuda muito no seu trabalho, né, cara? Então, acaba unindo o melhor dos dois mundos ali, né? É muito legal. Esse meio do caminho tá sendo fascinante para mim, tá sendo muito legal mesmo. E toda a experiência, claro, né? Tipo, sei lá, eu comprei, ainda tem na minha wallet um monte de CryptoKitties lá em 2017, entendeu? Tipo, sabe? Então aí você fica lembrando como foi a primeira experiência de você comprar um NFT e tudo que aconteceu desde então nesse universo e pensando
todos os erros que você já cometeu ao longo desse processo, que eu acho que se aprende mais é com que você errou. E como não fazer. Eu acho que o mais difícil é isso, né? E tem muita tentação nesse mercado também, coisas, flips rápidos e tal, e você tem obrigado a pensar muito mais e ver como é que você vai se comportar. Mas, enfim, estou ali na turma do GM lá do Twitter já há um tempo e do Discord, enfim. Agora, é engraçado ver, né, a depressão coletiva e a euforia coletiva, enfim, já passei por vários também, é importante você saber lidar com essas fases. Assim. Você falou aí do CryptoKitties, eu tenho até uma curiosidade em saber a sua opinião, a opinião de vocês como fundo também, sobre NFTs. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Ótima pergunta. Olha, eu sou super otimista com esse mundo do NFT. A evolução está sendo muito mais rápida do que a gente poderia imaginar ou consegue acompanhar e entender. Eu acho que é uma daquelas coisas que quando você entende o conceito e começa a ver como está sendo usado, eu acho que ali final de 2020, assim, 19 para 20, quando começou o boom, assim, né? E aí depois talvez virou mainstream com o Beeple, lá, o NFT dele, que vendeu por $70 milhões, mas eu acho que o que está acontecendo com o NFT é que o potencial continua crescendo, mas eu acho que toda essa montanha-russa que a gente viveu atrapalhou o próprio nome. Então, assim, eu acho que o NFT sofreu com o seu próprio sucesso, sabe? E agora precisa de um rebranding um pouquinho, né? Eu acho que é o que eu estou feliz de ter visto, e eu acho que, enfim, foi incrível o Reddit fazer como fez os avatares deles agora, que são NFTs, mas não falam NFT, fala Digital Collectible, né? É isso que eu estou falando sobre você fazer o Bridge Web 2, Web 3, assim, é um Digital Collectible, é um avatar que você pode carregar, vender no OpenSea, mas, enfim, e você fez um onboard de 4 milhões de carteiras lá, então, e eu acho que isso vai estar embutido nos ingressos online que você comprar para show, com royalty pro artista. Eu estou vendo projeto de NFT para vinho caro, que você pode transacionar o vinho no marketplace sem nunca tirar ele lá da vinícola. São muitos e muitos potenciais para vamos dizer, um token único, vamos dizer assim, né? E ainda está se descobrindo outros usos para ele. Então, o que eu estou achando que a gente está aprendendo um pouco de uma forma um pouco dura é que, né, alguns dos projetos, inclusive que eu faço parte também, né, dos top projetos de NFT, eles estão tendo dificuldade de entregar valor para a comunidade, né, para justificar o preço de alguns dos NFTs. Né? Então, enfim, eu não sei quanto se aplica a Yuga Labs, que eu acho que o Yuga talvez seja o maior de todos, é diferente, mas quando você vai falar todos os outros, os Doodles e Azukis e tal, ainda existe um grande ponto de interrogação sobre qual é o que vai ter no final, assim, o que será aquilo? Será uma comunidade? Você vai ter benefícios no mundo real, no mundo virtual? Então, eu acho que a gente ainda está numa fase de experimentação que esse tipo de projeto ainda precisa de amadurecimento, até por parte da própria comunidade, né? Tipo, todo mundo querendo saber, a pressão da própria comunidade em cima dos criadores é enorme, a valorização piora ainda mais a situação, em vez de melhorar. Então, eu acho que isso ainda é complexo. Mas eu por exemplo, acho que agora, até muito mais depois desse bear market, eu acho que o mercado de arte embarcou de vez e não tem volta, sabe, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma coisa que não tem mais como... você não coloca mais de volta o gênio na lâmpada, né, como eles costumam dizer. Então, tipo, arte generativa, os top artistas continuam construindo, criando, e a vantagem do token de arte é que ele não exige roadmap. Ele por si só tem valor. Eu acho que isso é muito legal. Então é uma coisa até que a minha cabeça mudou um pouco esse ano. Eu imaginava que você poderia ter uma diluição da arte e o crescimento dessas comunidades todas que eu estou mencionando, que eu ainda acredito que vão fazer coisas super bacanas, aí, principalmente ano que vem, mas eu estou vendo o NFT para a arte ajudando artistas, né, que antes não conseguiam monetizar e trazendo interesse grande da indústria tradicional. Em setembro, o MoMA, lá em Nova York, o Museu de Arte Moderna de Nova York, anunciou que está vendendo Picasso, Renoir, e vai levantar $70 milhões, possivelmente para comprar arte digital e NFTs. Quer dizer, eu acho que esse é um caminho que, para mim, é o primeiro, sei lá, uso óbvio de NFT que
lá no comecinho, assim, de você poder criar propriedade e escassez e autoria e transparência, né, blockchain ali com arte, e que eu acho que de fato andou. Então, mas, enfim, dito isso, acho que vai ter muita coisa legal acontecendo nos próximos anos e é só o começo. E nosso fundo, a gente, interessante, né? A gente tem a nossa wallet conecta ao OpenSea, a gente pode fazer investimentos e apostas nos projetos lá e temos feito isso, o que é super legal. Enfim, estamos animados. Ô Lars, recentemente a gente teve um convidado aqui, o Shira, que ele investe bastante em NFTs, ele tem também, ele fundou a DAO, a Fingerprints DAO, que investe em NFT, e ele tem uma visão que NFTs também pode ser uma expressão de status social, assim, então por isso que ele tem aquele valor com os PFP Supply, o CryptoPunks, Bored Apes, coisas desse tipo. Aí eu queria saber, assim, da sua opinião, se você concorda com isso, que NFTs também pode ser uma expressão social, que eles vão ter esse valor, ou ele tem que ter algum benefício embutido? Boa pergunta, né? Eu acho que o Punk, por exemplo, é o melhor exemplo disso, né? Que começou essa história toda. Ele não tem nada atrelado necessariamente, quer dizer, agora pertence a Yuga, mas eu acho que simplesmente era para flex a sua profile picture, né? E eu acho que sim, acho que ferramentas NFT que estão atreladas a status, acho que vão continuar existindo e talvez cresçam. Eu acho que é um nicho bem interessante de fazer, mas tem que tomar cuidado para não, sei lá, eu acho que isso pode às vezes ter um backlash, pode ter o pessoal, e ao contrário, achar que isso está sendo uma demonstração de poder financeiro, né? Que eu acho que esse aqui é o perigo, né? Então, não deveria estar atrelado à sua situação socioeconômica, isso é que eu acho. Isso que eu gosto do Reddit, por exemplo, está atrelado à sua participação na comunidade. Aí você está lá, flexi, né? Quer dizer, você está lá tentando, esnobando que você está com um avatar super bacana, mas você aparecer no seu, sei lá, grupo de amigos com um Rolex super caro, tem gente que vai achar legal, tem gente que vai dizer, tá bom, você está querendo se mostrar para nós, sabe? Sei, tá. Vai sempre ter esse tipo de uso, mas eu não acho que é o principal uso. Acho que será sim usado para status, mas um status de outro tipo, não de capacidade de comprar um NFT caro ou de ter sido OG, né? Tipo, você comprou no começo, nossa, você é incrível. Eu acho que vai ter mais a ver com realmente coisas que você conquistou pessoalmente ou coisas que você participou, construiu, e aí você vai poder mostrar, né? Uma medalha, um badge e alguma coisa bacana, assim. Talvez game, né? Game eu acho que é grande promessa. Vocês falaram do ano que vem, assim, eu acho que o que eu estou vendo de coisa nova em game, acho que ainda não chegamos lá, mas assim, então certamente vamos ter várias coisas bacanas acontecendo em game, e o game é um bom lugar para você brincar com essa história do status e o NFT. Boa, legal. Lars, e voltando aqui agora então para o Fundo Lupa, né? Eu queria ouvir de você assim, qual que é a sua maior dificuldade ali no dia a dia do fundo? Assim, se pudesse falar uma coisa assim, cara, isso aqui é complicado, eu não sei que, assim, preciso resolver esse problema. O que é? A dificuldade, nossa, assim, do ponto de vista técnico, nenhuma. A gente está perfeito, é tudo muito, muito tranquilo de fazer. Obviamente, a gente, depois de ver a FTX levar o dinheiro de tantos fundos, a gente não tinha nada lá, e enfim, nunca tivemos FTT também, porque enfim, a gente investe em tokens com utilidade real, né? E a FTT nunca passou no nosso radar, assim. O que eu acho que talvez o desafio agora é o volume de projetos para serem avaliados, acho que é uma coisa, e a quantidade de horas que a gente tem para poder olhar tudo e acompanhar e tal. Então é um pouco essa sensação de que talvez a gente não esteja olhando tudo, e aquilo que a gente está olhando, a gente não está olhando a fundo tanto quanto a gente deveria, sabe? No fundo, eu acho que um fundo como esse, no futuro, a gente crescendo, deveria ter uma equipe realmente olhando com bastante cuidado e com bastante detalhe a tudo. Mas, nesse ponto de vista, assim, a única limitação do fundo hoje é realmente tempo e disposição, e para poder olhar tanta coisa bacana e tanto projeto legal, e a evolução deles, inclusive que em poucas semanas muda completamente, né? Um exemplo recente, assim, a gente investiu um pouco no GMX, por exemplo, que é um token de DeFi,
sim, não sei se já ouviram falar, mas é futuro perpétuo descentralizado. Quer dizer, que depois da queda da FTX, é um desses tokens que subiu pós-FTX por causa disso, né? Então, então, se você olhar só esse universo, né, de potenciais projetos DeFi que podem crescer agora após-FTX, como eu falei, nossa, tem um universo de coisas. Então, essa é a minha única aflição no momento, de estar perdendo, mesmo estando 100% do tempo dedicado, e eu tenho uma pessoa, né, o Pedro trabalha comigo e é 100% dedicado à parte de pesquisa, e a gente fica trocando informação, e o próprio time da Capital fica trocando com a gente, tem mais um time de 6 pessoas que estão assim com a gente, mas, enfim, é bastante coisa, como vocês sabem, né? Então... O mercado cripto não para, né, cara? Esse que é o complicado. É dia, noite, 24/7. Então, diferente do mercado tradicional, que tem horário de pregão ali, cara, cripto não para. E é até interessante, porque, pô, tem Natal, Réveillon aí, cara, cripto tá rodando, blockchain tá funcionando, a transação vai funcionar normalmente, não tem feriado e etc. E é intrigante, porque o mercado tradicional não funciona muito nessas épocas. Pô, é bem mais reduzido, né, cara? Mas cripto não dá pra parar. Não dá pra você falar assim, eu vou desligar ali no dia 24 e só volto no dia 3, 4 ali do ano que vem. Não dá, exatamente. Né? A bolsa de valores fecha, né? Tipo, fim de semana não abre. E você fica, tipo, ok, vou aproveitar para ler, para estudar. E a gente não consegue. Você vê a queda da FTX acontecendo no real time no Twitter, foi um negócio que eu não conseguia parar de olhar. Tipo, minha família não aguentava mais. Não dá para parar, porque realmente você vê acontecendo. Eu acho que essa mistura do Twitter, que já tem toda essa transparência, com a velocidade que as coisas acontecem nesse nosso mundo, faz isso. E, no fundo, eu, de novo, como gestor de capital de terceiros, tenho a obrigação de estar alerta a esse tipo de coisa, até para poder fazer um movimento, no fundo, para proteger ou para aproveitar uma oportunidade, né? Então, é interessante, mas acho que a gente, né, signed up for it. A gente realmente é o que a gente já sabia como era e queria fazer. E a minha esposa mesmo ficava brincando, dizendo que, tipo, eu chegava do escritório, ia de noite na cama com o laptop, ficava até 2 da manhã, mas não era trabalhando, era no Discord, no Twitter, olhando tudo que estava acontecendo, NFT e tal, e comprando e vendendo coisa. E ela falava, nossa, é isso que você gosta de fazer mesmo. Então agora é de dia e de noite, então não é mais só de noite, né? Então, eu acho que essa que é a dificuldade, mas ao mesmo tempo para quem curte e gosta, como nós aqui, eu acho que também é muito, muito bacana. Ô Lars, qual a visão de vocês sobre a descentralização e até mesmo sobre a custódia própria? E aí até uma curiosidade, vocês têm custódia própria ou vocês usam exchange para ter a custódia dos fundos? A gente, assim, obviamente tem que usar exchange, né? A gente está na Binance, usamos Binance e Kraken, na verdade. Estamos muito tranquilos e confiantes com os dois, mas a gente tem custódia própria nos próprios wallets e a gente usa Fireblocks também, que é um parceiro nosso, e tudo dentro de casa. Descentralização, a sua pergunta é mais no sentido das wallets ou em geral sobre o conceito? Em geral, acho que no conceito, porque descentralização, na verdade, é um espectro. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que, assim, o conceito é a base de tudo, né? Mas ele pode ser levado a um extremo que talvez seja ineficiente. Essa aqui é a minha visão pessoal, tá? Eu acho que com as DAOs estão aprendendo muito, vocês também, né? Acho que todo mundo está aprendendo a descentralização, até que ponto ela pode substituir uma entidade com um poder mais centralizado, quão melhor ou pior ela será. Então, acho que do ponto de vista de organização humana, a descentralização ainda estamos testando, né, e com o blockchain apoiando, né, ainda é uma coisa que está sendo, as melhores maneiras de fazer governança estão sendo testadas. Eu acho que o pessoal do Fingerprints, por exemplo, são ótimos pensadores, né? O Luiz é um cara que está sempre muito, muito à frente nisso, pensando quase que de forma filosófica sobre isso. Do ponto de vista tecnológico, da tecnologia em si, eu acho que ela é fundamental, assim, eu acho que os protocolos e tal. Inclusive, tem críticas recentes, né? O próprio CZ da Binance, o CEO da Binance tem criticado um pouco, aí acho que o Vitalik também. O pessoal criou alguns protocolos que tem, digamos, toda o critério de centralização, mas a governança, você vai ver, está sendo tomada ali por venture capital, às vezes, ou por alguns poucos players que ganham e têm poder de voto maior. Então, enfim, eu acredito como filosofia, mas eu acho que ela tem que ser dosada de acordo com a situação
Mas na maior parte das vezes eu acho que é ela que vai ser o motivo do sucesso, a descentralização pura, né? Enfim. E aí você tem a discussão dos, sei lá, por exemplo, Bitcoin e Ethereum, né? Quanto que descentralizado estão, não estão, e tal, que são coisas um pouco mais puristas e técnicas, mas de uma forma geral eu prefiro e acho que serão de maior sucesso os mais descentralizados no longo prazo. Boa, legal. E aproveitando que a gente está falando de descentralização, eu quero tocar um pouquinho no assunto de DAOs, né? Queria primeiro ouvir de você, assim, cara, você participa de alguma DAO e emendar na segunda pergunta, assim, eu acredito que você deve ter, assim, pelo menos ouvido falar nesse ano da Ukraine DAO e da Constitution DAO, que pô, a Constitution DAO é um caso histórico. E esses são os casos mais emblemáticos, os casos que mais vão para a mídia, assim, mas no fim das contas também é importante, porque acaba ganhando repercussão e etc. Eu queria ouvir de você assim, cara, o que você pensa sobre essas iniciativas que são de Web3, tipo uma DAO, que quer comprar uma constituição? Eu acho que essa conexão com o mundo real ainda é muito frágil, na minha opinião, sabe? Porque uma DAO para comprar a Constituição não é uma DAO no seu sentido mais puro, né? Porque deveria ser autônoma e totalmente no sentido de que a execução do que foi definido ali acontece automaticamente on-chain. Então, assim, ali alguém precisa ir no leilão fisicamente, registrar, fazer o bid. Então, ainda tem um quesito confiança ali que tira o trustless dessa jogada. Então, no fundo, tem que tomar cuidado um pouco nesse tipo de projeto para não ser aquela síndrome da pessoa com martelo procurando um prego. Tudo que ela vê é prego, né, na verdade. Então, ela acha que tudo tem que ser DAO, mas às vezes você fazer uma vaquinha é melhor, e você não precisa estar usando DAO para tantas coisas assim, sabe? Então eu assim, fascinado e super otimista com o futuro do que será essa organização em blockchain, né, de grupos de pessoas, acho fantástico, mas acho que, enfim, o Ukraine DAO, eu sou fã do caso dele, foi $6 milhões em uma semana, com toda a transparência. Eu acho que aí é um lado legal, que é o lado filantropia, né? Não é um lado apoio que tem. O irmão do Elon Musk também, o Kimball Musk, lançou o Big Green DAO, que foi uma repaginada da ONG dele, e ele escolhe um grupo pequeno de ONGs que vão ser aí, eles vão ter poder de voto para ver quem é a próxima ONG que vai participar. Então, é uma experiência. Ele falou, nunca ninguém fez isso, e não sei se vai dar certo, mas eu adoro fazer esse tipo de experiência. Então, eu acho que é o que ele está vivendo agora. E é fascinante olhar. Eu, pessoalmente, participei de algumas, não tanto quanto eu gostaria. Eu acho que a DAO, eu preferi não participar só como espectador. Até eu estava no começo da Raw DAO também, por exemplo, que era um spin-off aquele spin-off da Fingerprints, agora esqueci o nome, não lembro se era Raw, mas enfim, de fotografia, que eu adoro fotografia também. E eu, nesse caso, estou participando menos do que eu gostaria. Não estamos olhando tokens de DAO especificamente por enquanto. Até o Fingerprints é um que eu estava tentando olhar um pouquinho mais, até porque ele tem uma wallet, né, com todas as artes, que eu acho que é um case interessante. Mas, enfim, tudo isso para dizer que, pessoalmente, participei de algumas, entrei, saí, olhei, sou um estudioso, mas não um membro ativo de nenhuma comunidade no momento. E gostaria de ser, mas infelizmente ainda não. Se você acha que o futuro é multi-chain, você gosta de todas as chains ou você tem uma chain de preferência aí? Ixi, essa pergunta é boa, hein? Eu acho que sim. Bom, enfim, eu acho que pós-merge o Ethereum tirou muito ceticismo de cima deles, né? Porque a demora do merge foi muito ruim, assim, para confiança, né? E ainda deu confiança nas outras chains. Acredito em L2 e os roll-ups e tudo, e eu acho que o Ethereum se consolidou, mas eu acho que a gente vai ter várias chains, e eu acho que uma das teses importantes é a tese do bridge, como é que ela vai ser tecnicamente resolvida. E a gente tem alguns bem interessantes aí, Layer Zero e outros, tentando resolver o bridge de uma maneira. E eu acho que o bridge acompanha esse sucesso do multi-chain também um pouco, sabe? Mas eu acho que sim, acho que o futuro é multi-chain, mas multi-few, não multi-milhões de chains, não. Poucas e boas, mas muitas. Vocês fazem staking também ou só investem em tokens? Não, ainda não. Eu não tive uma coragem para fazer staking, não estou fazendo. Vem cá,
Eu tenho uma pergunta, na verdade, sobre stablecoins. Eu queria saber a opinião de vocês sobre stablecoins e o que vocês acham das CBDCs. Você acha que é uma coisa que vai virar mesmo? Ou Vai virar. Potencial? Isso é inevitável, vai virar. Isso vai, eu não tenho a menor dúvida que vai virar. Mas eu estava até, enfim, conversando com esse pessoal do mercado financeiro que eu comentei mais cedo, e eu acho que, como os próprios instituições governamentais, como a gente mencionou, tem, às vezes, uma demora para acompanhar ou para entender, eu acho que acho até recomendável que eles esperem um pouco antes de começar a colocar isso, porque pela complexidade, né, técnica. Eu acho que até o Brasil, por incrível que pareça, é um dos mais bem preparados. O Roberto Campos Neto tem lá o time todo pensando tokenização, pensando o real digital, e acho que o track record deles com o Pix já mostra que eles estão prontos para operações de engenharia em larga escala, vamos dizer assim. Mas eu acho irreversível, eu acho que vai acontecer. Sobre stable, assim, o algorítmico não está dando para confiar muito, né? Eu acho que o stable agora, 1 para 1, sim, eu acho que é necessário, tem que ter com o máximo de confiança possível. Eu acho que agora o FTX e Luna e tudo mais vai nos levar para o extremo oposto, né? Acho que o pêndulo vai para os dois lados, e acho que agora a gente vai para um lado em que transparência total e 1 para 1 e, enfim, proof of reserves, como eles estão prometendo agora, né? As exchanges, todo mundo provando que tem, sim, o lastro para tudo que está fazendo, inclusive para suas stables, e eu acho inevitável. Mas, para mim, inclusive, a stable não deixa de ser um uso de vida real da tese, né? Você poder usar stablecoins para transferência internacional, talvez o primeiro grande uso de cripto, né? E você poder fazer esse stable muito melhor. Ô Lars, eu pensei numa pergunta aqui legal sobre stablecoin, eu acho que ia ser massa fazer para você, né? Hoje em dia a gente tem, então, as 3 grandes stables, vamos dizer assim, as maiores, que é BUSD, USDT e USDC, e todas elas são centralizadas. Então, a gente tem empresas por trás. A gente tem, por outro lado, a maior stable descentralizada, que seria a DAI, só que a maior parte do tesouro da DAI ainda é o USDC. E aí a gente tem outras stables, como a RAI, etc., LUSD, mas no fim do dia a gente ainda sofre bastante com isso, né, cara? E aí eu queria ouvir de você, assim, no nível pessoal, você gosta dessas stables centralizadas? Você prefere mais as descentralizadas? Ou nada disso? Isso não te importa? É stable e ponto final? Não, eu acho que... Putz, boa pergunta. Eu, do ponto de vista, inclusive, de novo, do fundo, eu acho que stable centralizado, o BUSD, por exemplo, hoje, como eu falei, minha confiança, né, eu continuo confiante na Binance, por exemplo, e eu não vejo risco, assim, enquanto na hora de gerir o dinheiro de terceiros, de novo, acho que isso é importante. O STT é muito polêmica, né? Apesar de ser centralizada, mas assim, toda a questão da prova do que está ali como colateral, enfim, sempre foi muito motivo de especulação. Então, uma centralização, acho que depende da centralização e da descentralização. Essa, infelizmente, é a resposta, depende, mas em tese eu não tenho uma preferência por uma das duas, mas se for um centralizador que eu tenho a confiança que está fazendo direito, ou que, inclusive, não só ter a confiança, ele prove que está tudo muito bem lastreado, eu acho que sim, acho que não tem problema. Fora isso, você precisa ter algo realmente muito consistente para poder conquistar a confiança do mercado. E esse ponto é importante, assim, mais do que as pessoas imaginam, né? Mas a queda de uma stable como foi essa, se tiver mais stables perdendo paridade, a gente tem de novo um problema estrutural de confiança generalizada, né? E, enfim, que é uma pena. Então, eu acho que, no geral, é importante a gente estar alerta a isso e não tratar esse assunto de forma muito leviana. Tem que ser levado a sério, eu acho, os stables, para eles não se tornarem mais um calcanhar de Aquiles da própria indústria, sabe? Boa, legal. Ô Lars, e deixa eu te perguntar então, a gente viu que 2021 foi o ano dos NFTs, 2022 aparentemente está sendo o ano das Layer 2, do Ethereum, com o merge e tudo mais. O que vai ser 2023, na sua opinião, cara? Olha, eu espero que seja dos dApps, dos aplicativos descentralizados para o uso dos leigos. Para mim é isso, o onboarding da próxima grande leva de pessoas. Chega de early adopters e
nós degens aqui transacionando uns com os outros, sabe? Eu acho que está na hora da gente trazer, sei lá, minha sogra e todo mundo mais para esse mundo e aproveitar tudo que tem de vantagem, de bom nisso. Assim. Eu espero que seja um ano em que os meus filhos, que são gamers e adoram jogar, e até hoje não estão usando nada, eles não vão jogar nenhum jogo de play to earn, porque o jogo é ruim, é play to earn, né? Eu quero que eles joguem um jogo porque o jogo é legal, e aí lá dentro do jogo você tem algum componente ali de blockchain, de cripto, de Web3 e alguma coisa legal. Eu espero que seja o ano da adoção, de uma adoção mais em massa e de mais utilidade prática para o dia a dia de todo mundo. Porque eu acho que essa é uma grande diferença, né? E o Tim perguntou isso no podcast dele, né? Porque eu, como OG no sentido de assim, já ter mais anos de vida e décadas de experiência, eu vi a internet nascer também, em 93, 94, discava para conectar e tinha aquela mesma explosão na cabeça, e, meu Deus, isso aqui vai mudar tudo, caramba, tipo, nem sei nem como ainda, mas vai mudar tudo, né? Então, mas o fato é que aqueles que começam a usar depois de mim, enfim, eu comecei um pouco antes pela minha própria curiosidade e interesse, mas quem vem usando em seguida sente imediatamente a utilidade, né? Tipo, tô lendo um jornal aqui no computador que, sei lá, tô lendo um jornal da França que eu gosto de ler, agora tô conseguindo acessar o menu do restaurante, ou coisas assim que quando você acessava a internet, imediatamente você sentia uma utilidade, ou bater papo com um amigo que estava do outro lado do mundo, ou até mesmo fazer ligação de voz. Foram coisas que trouxeram uma utilidade imediata, que eu acho que a gente está faltando um pouquinho para nós aqui, sabe? Tipo, eu espero que seja esse ano, porque assim, o merge do Ethereum, né, para nós é sensacional, assim, foi um feito tecnológico de engenharia maravilhoso, assim, bate palma, mas quantas pessoas entendem realmente o que aconteceu e quantas estão se aproveitando do que aconteceu depois dali, enfim, é só uma coisa muito abstrata, essa é a minha visão. E eu espero que no ano que vem seja o ano que mainstream games e né, todo mundo, sei lá, como eu falei, o wallet da Starbucks, eu tenho o appzinho do Starbucks lá, o Rewards, vai entrar a Polygon, vai entrar NFT, vai ser super legal e que isso sim chame a atenção e não esse nosso ano doido aí. Eu acho que 2022 foi o ano do L2 e do Ethereum, mas acabou sendo principalmente o ano dessas grandes crises também, né? Que a gente tem que passar por cima e esquecer. Boa. Lars, então para finalizar aqui, além do sistema financeiro, além de a gente trocar valores digital, assim, online, você enxerga a blockchain resolvendo outros problemas do mundo real? Sim, enxergo. Eu acho que vai ter muita coisa que o blockchain vai ajudar. E olha, vou te falar, eu outro dia vi um post muito interessante falando sobre essa outra coisa também fascinante, né? Enfim, que é essa inteligência artificial generativa, né? Que você está GPT-3, agora o ChatGPT e o Stable Diffusion para você criar imagens a partir de texto, são fascinantes, mas eles realmente a gente vai entrar numa era de desconfiança por conta de incapacidade de você saber quem criou, se foi um ser humano ou não. Então eu vi de novo o Fred Wilson, que eu gosto muito, escrevendo sobre isso, falou assim, olha, o blockchain pode ser a solução para a gente voltar a ter confiança com o registro lá, né? Então você, de alguma forma, você criar maneiras de você validar a origem e a criação daquele item num universo em que você não sabe mais o que é real, o que não é, entendeu? Então, eu acho isso uma das várias utilidades do blockchain, sem falar que eu acho que, assim, você falou mercado financeiro, né? Mas eu acho que, assim, todos os acessórios em torno de operações financeiras, que seja, por exemplo, a transação de um financiamento imobiliário, que você hoje precisa usar cartório, validação de assinaturas e coisas assim, criptografia e blockchain tendem a resolver muitas das coisas que hoje ainda são feitas de uma forma muito, muito rudimentar e ainda precisando da confiança de um terceiro. E, enfim, são inúmeros exemplos, mas eu acho que nós, de novo, como entusiastas e promotores da tecnologia, tem que tomar cuidado com a síndrome do martelo e não achar que tudo é prego e começar a tentar fazer com que o blockchain resolva tudo, porque não vai, né? Vai resolver o aquecimento global, não vai resolver
problemas mundanos que um bom banco de dados na AWS resolve e não é blockchain que é necessário para determinadas soluções. Essa é a minha visão. Mas eu acho que um percentual importante da internet vai estar rodando com blockchain por trás nos próximos 10 anos e essa é a tese do fundo, né? Por isso que a gente está fazendo, não só dando nossa opinião, mas apostando dinheiro que isso vai acontecer e que quem tiver nos projetos certos vai ser bem recompensado por isso. Boa, legal ouvir isso. Ô Lars, então para finalizar, conta pra gente aqui como é que o pessoal encontra você, encontra o fundo, busca mais informações sobre o fundo e também sobre você nas redes sociais, em sites da internet, ou até mesmo blockchain, não sei, quem sabe. Boa, valeu. Eu tô, enfim, aproveitando agora que eu falei, né, eu vou criar uma newsletter, vou criar uma plataforma, estou querendo agora ser muito mais vocal, muito mais, falar muito mais sobre o tema nas redes. Então eu ainda estou tímido, entre aspas, trabalhando muito para dentro de casa aqui, o nosso trabalho está sendo todo interno, mas eu quero agora começar a compartilhar tudo que a gente está aprendendo. Enfim, meu Twitter para a turma acho que toda a turma, né? Mas a turma do Cripto, com certeza, Lars Janer, tudo junto. E é o mesmo no Instagram. E eu enfim, vou divulgar lá coisas novas que eu vou começar a fazer agora nesse sentido de educação e de compartilhamento. E podem começar a seguir, que de lá a gente começa a falar mais. Assim. Então, pretendo também, né, quem sabe ano que vem, começar meu próprio podcast com vocês e começar a trazer gente boa que eu conheço, que eu acabo encontrando e trazer para o público geral conhecer. Então, enfim, podem conectar comigo por lá. O fundo, vocês podem entrar no nosso site do Venture Capital, captl.com.br. Então lá você pode pedir mais informações sobre o fundo, a gente compartilha um PDF. Eu só vou fazer um aviso, acho que é importante, o fundo é um fundo internacional, então não é um fundo registrado no Brasil, eu não estou vendendo o fundo no Brasil por conta disso, é um fundo para investidores internacionais, ele está baseado nas Ilhas Cayman, como muitos fundos ficam, né? E eu espero um dia poder trazer para investidores brasileiros da forma como muitos fazem, né? Você tem um fundo local que alimenta o estrangeiro. Por enquanto é um fundo global. Mas quem quiser saber mais sobre ele, pede pelo site, a gente manda as informações e manda um PDF para conhecer um pouquinho mais. Tá bom? Legal, então, pessoal, é isso. Eu queria muito agradecer mais uma vez sua presença, Lars, e lembrando a todos que nada falado no episódio de hoje foi uma recomendação de investimento. Criptomoedas ainda são considerados ativos de risco. Vai chegar um dia que elas serão comuns, mas até o dia de hoje ainda são considerados ativos de risco. Então façam suas próprias pesquisas, por favor. E lembrando a todos também que estamos a caminho do desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!